Carta de Paulo a Filemon. Eu lerei o verso 8 ao verso 14. Filemon, 8 a 14. Filemon está aí depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Ajuda esse GPS, né? Filemon, 8 a 14. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Carta de Paulo a Filemon, verso 8 ao verso 14. Diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vamos orar. Deus, ó Senhor Todo-Poderoso, quando nós lemos essa carta, nós nos deliciamos na graça do Senhor, graça que por meio do Evangelho mudou homens, ó Deus, outrora empedernidos e inúteis, para homens úteis, fiéis ao Senhor. Essa é a história de todo verdadeiro crente, pessoas que tinham dura cerviz, que serviam ao inimigo, que andavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas que pela tua imensa bondade e misericórdia foram aproximadas para a grei do Senhor. Ah, louvado seja o teu nome. Que nessa manhã nós vejamos a sublimidade de Cristo, do seu Evangelho, que transforma corações, que muda pessoas, e que nós mesmos, pela ação do teu Espírito Santo, sejamos transformados. Cada um de per si precisa, ó Deus, da graça, mudando os nossos corações. Ainda que o velho homem tenha sido crucificado, há em nós o pecado residual, que precisa de mortificação diária, e que o Senhor nos ajude quanto a isso. E aqueles que ainda não te conhecem, e que estão vendidos à cegueira espiritual, mesmo professando a verdadeira religião, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance, mude, transforme, leve ao arrependimento, ao ódio do pecado, a uma vida que vira-se para Cristo, aprendendo a sua misericórdia e amor, mas não só isso, mas que também está disposta a uma nova prática de obediência segundo a lei do Evangelho. Que o Senhor conceda-nos, ó Deus, essas graças, e que tudo isso concorra para a glória do Senhor, que nós, ó Deus, não tenhamos em nosso coração empáfia, orgulho, achando que somos melhores, mais ilibados. Pelo contrário, que nós entendamos pela graça que cada um é pior do que o outro, somos os piores dos pecadores. Ajude-nos a ver isso como Paulo, e assim a amar, ter misericórdia, e também fazer com que a luz de Cristo e do seu Evangelho brilhe nas nossas vidas. Escuta-nos, ó Deus, abençoe-nos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu, há alguns anos atrás, quando morava ainda em Montes Claros, eu era professor de História da igreja, num seminário batista que lá havia. Eu e o reverendo Gustavo fomos convidados por aqueles irmãos batistas para sermos professores no seminário, e eu ministrava a matéria de História da igreja.
E eu me lembro que quando nós chegávamos na parte da história da igreja para estudar a reforma protestante, quão grande era o desconhecimento daqueles irmãos acerca da reforma. Isso acontecia em meio aos seminaristas, mas acontece também em meio aos irmãos em Cristo de maneira geral, como um todo. É muito comum nós conhecermos acerca da reforma protestante, de Lutero, de Calvino, por meio da história geral, que é escrita hoje e é ensinada e dominada por autores marxistas, que são contrários à verdadeira religião cristã e contrários ao espírito da reforma. Por isso é muito fácil você perceber que quando você vai estudar a história da reforma protestante e sobretudo da reforma nos cantões suíços, você ouvir que Calvino é o pai do capitalismo moderno. Mas quando você conhece de verdade a história de Calvino, você vai ver que a realidade não é essa. E eu queria trabalhar um pouco isso, porque tem a ver com o nosso sermão. A realidade de Calvino em Genebra era uma realidade de alguém que chega para pastorear uma igreja e uma cidade em que os homens eram perdulários, gastavam seu soldo em diversões sexuais e bebida, em jogatina, enfim, aquelas pessoas no âmbito social e familiar e religioso eram praticamente inúteis, pessoas que gastavam tudo que tinham e viviam na esbórnia. Contudo, com a graça de Deus, na segunda passagem de Calvino em Genebra, e eu digo segunda, porque em 2 anos Calvino foi expulso da cidade por não querer ministrar a Santa Ceia por pessoas que frequentavam a igreja, e ele sabia que viviam nessa vida pregressa, horrível que eu acabei de dizer. Então Calvino passa um tempo em Estrasburgo com Martin Bucer, e depois de um tempo o Conselho de Genebra manda Calvino voltar, ou chama Calvino para ser novamente o pastor daquela igreja, a igreja de Saint-Pierre. E dessa segunda vez, Deus lhe deu graça e pessoas foram sendo salvas. E com pessoas sendo salvas, aqueles homens e mulheres que viviam no pecado sexual, em bebedices, em borracheiras e inúmeros outros pecados que os levavam a ter uma vida dissoluta e, portanto, inútil à sociedade, aquelas pessoas mudaram, foram transformadas. E elas passaram então a ser bons cristãos, bons pais, boas esposas, bons filhos, bons cidadãos, que trabalhavam com afinco, gerando recursos para a cidade. Então, o Evangelho, ele transformou o coração daquelas pessoas, e a transformação do coração daquelas pessoas transformou a cidade. E Genebra, então, se tornou uma das cidades mais ricas àquela época, e a Suíça um dos países mais nobres e ricos, tanto que perdura até hoje, né? Todo mundo quer morar na Suíça, né? País rico, boas leis, e, enfim, muitos recursos. Então, o que aconteceu não é que Calvino é o pai do capitalismo, é que pessoas inúteis se tornaram úteis, por causa de uma transformação de dentro para fora. E é interessante que é exatamente isso que nós vamos ver no trecho das Escrituras hoje que vamos expor. Um homem que era inútil por causa da sua vida em pecado e que se tornou útil por causa do Evangelho na vida dele. Para a gente entender isso bem, você deve se lembrar que Paulo está escrevendo essa carta a um homem lá de Colossos, a cidade de Colossos, que ele também envia uma carta aí na nossa escritura, né? A carta aos Colossenses. Esse homem, chamado Filemon, ele abrigava uma igreja na sua casa, e ele tinha um escravo, e esse escravo, o que aconteceu com ele? Ele fugiu,
fugiu e foi parar numa prisão romana. E lá nessa prisão romana, Paulo encontra com esse homem, prega o evangelho para esse homem, e esse homem é salvo. Só que pela lei romana, o que tinha que acontecer? Esse escravo agora tinha que ser devolvido ao seu senhor. E Paulo vai escrever uma carta para Filemon, que era conhecido de evangelho, cooperador do evangelho, para receber esse tal de Onésimo, que é o escravo fujão. Então o contexto aqui é esse. E agora nós vamos ver que Paulo vai fazer o pedido duro, né, para Filemon receber de novo Onésimo, por causa do que tinha acontecido com ele. Então esse verso 8 ao verso 14, ele nos ensina a seguinte ideia principal: o evangelho, que é o poder de Jesus para a nossa salvação, transforma as relações humanas. O evangelho, que é o poder de Jesus para a salvação, transforma as relações humanas. Então no verso 8 e 9, nós temos Paulo exercendo autoridade em amor. E é interessante que Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, pedir, solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo entra na parte da carta em que ele vai pedir para Filemon receber Onésimo de volta sem puni-lo, porque pela lei romana você podia matar um escravo seu que exercesse esse tipo de coisas, fugir, levar os seus bens, você tinha direito de matá-lo. Mas Paulo então vai fazer o quê? Pedir para que Filemon receba Onésimo. Mas veja que Paulo não pede de qualquer maneira, ele não manda, ele não ordena, ele fala assim: faça isso porque eu estou mandando. Geralmente é assim que as pessoas exercem autoridade, não é? Às vezes na nossa casa, a gente não faz isso com os nossos filhos. Filho, vai lá, arruma o quarto. Por quê, papai? Porque eu estou mandando. Não é assim que a gente fala? Pois é, Paulo não exerceu esse tipo de autoridade. Como que ele fazia? Ele diz aí: olha, mesmo que eu tenha liberdade para ordenar, eu vou te pedir. E Paulo, meus irmãos, veja que ele está constrangendo Filemon, mostrando o quê? Eu tenho autoridade para mandar você fazer isso. Essa autoridade que Paulo tinha, ele recebeu do próprio Jesus. Paulo era um apóstolo de Jesus, e como apóstolo, ele tinha prerrogativas de ordenança na igreja, que nós não temos hoje. Nenhum ser humano hoje tem as prerrogativas apostólicas de ordenança na igreja. Paulo tinha essa prerrogativa, ele era um representante legal de Jesus Cristo, ele era um representante da autoridade de Cristo na igreja. Então os apóstolos eram edificadores primários da igreja, tanto que a igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, com toda essa autoridade, que ainda era confirmada por sinais, prodígios que eles faziam, lembra, os apóstolos ressuscitavam pessoas, curavam pessoas. Então, com toda essa autoridade ministerial, Paulo tinha todo o poder para chegar e falar assim: eu quero que você faça assim. O Senhor da igreja me deu esse direito. Mas com toda essa autoridade, ele diz: não, eu vou solicitar, eu vou pedir para você fazer isso. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Paulo é sim já uma prova de que o evangelho muda pessoas. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, meus irmãos, Paulo, quando foi lá para Damasco matar cristãos, aprisionar cristãos, Paulo era um jovem, cheio de autoridade. Ele foi treinado por Gamaliel, um dos homens mais importantes de Israel. Ele era um dos homens que fazia parte do Sinédrio, e veja que fazer parte do Sinédrio era algo assim, exponencial, quanto mais para um jovem. E ele tinha cartas dos sacerdotes para matar cristãos. Então aquele homem era um homem de autoridade, de poder, e por isso ele era tão orgulhoso, como a gente percebe na carreira dele. Então veja
que com todas aquelas peculiaridades do ministério dele, tudo que ele fazia envolvia força, truculência, atacar a igreja, matar pessoas, até fazer coerção de alguns crentes, que ele diz que ele coagiu crentes para blasfemar o nome de Jesus. Mas depois que Jesus o salvou, não é assim. Ele não perdeu a autoridade, pelo contrário, ele ganhou a autoridade, mas a maneira de exercer a autoridade dele mudou, porque Paulo agora tem um coração novo em Jesus, uma natureza nova, humilde diante de Jesus, e os seus longos anos de apostolado, de voragem do mar, de prisões, de açoites, mudaram o seu caráter. Então ele exercia a autoridade agora não com força, com truculência, mas com amor, com carinho. E queridos irmãos, Paulo aqui então é um exemplo, não só para líderes cristãos, mas para pais, para pessoas que são crentes e que têm funcionários a seu dispor, da maneira de agir com autoridade. Eu sei que nas posições de autoridade, nós temos poder para ordenar, para sermos incisivos, para sermos, entre aspas, truculentos nas nossas ordens, mas nós devemos aprender com o próprio Cristo e Paulo, com a humildade deles em dar ordens. Jesus nunca fez uma ordem para os seus apóstolos dessa maneira, chegou, já deu neles uma bica na canela, e eu vou dar uma ordem para vocês. Não, tanto Jesus quanto Paulo e aqueles que foram transformados pela graça, passaram a ser mais amorosos e carinhosos, exercendo a sua autoridade. Você deve se lembrar, Pedro, né? Pedro era alguém cheio de empáfia e orgulho. Quando ele foi ordenar os irmãos na sua carta a serem humildes, ele diz o quê? Olha, eu sou Pedro, presbítero junto com vocês aí na igreja, então façam isso. Então ele se coloca no lugar daquelas pessoas. João, que era chamado por Jesus de Boanerges, né, filho de trovão, porque era alguém bravo, incisivo, quando ele vai escrever a sua carta, ele escreve filhinhos, ou seja, aqueles homens foram transformados pela graça, e sempre que eles iam ordenar alguma coisa na igreja, eles o faziam com amor, deixando para a gente o exemplo. Veja que isso nada tem a ver com a posição deles em relação à doutrina. Quando tinha a ver com a doutrina, não, eles eram bravos, incisivos, porque eram pontos nevrálgicos da palavra de Deus que não podiam cair. Mas nas suas ordens, nas suas posturas em relação ao trato com os irmãos ali para ordenar, carinhosos, amorosos, porque foram transformados pela graça. Por isso que Paulo diz: eu prefiro solicitar em nome do amor. Eu que já sou idoso, vou falar com vocês em nome do amor. E a pergunta é, por que Paulo fala que vai solicitar, pedir algo em nome do amor? Porque o amor cristão, que é o cumprimento da segunda tábua, ou seja, do mandamento 5º até o 10º, é o regulador de todas as ações humanas para com o próximo. Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus, mas em segundo lugar, devemos amar os irmãos. E como nós amamos os irmãos? Conhecendo os mandamentos e então colocando em prática. Então, vamos tratar aqui com um exemplo do 5º mandamento. Paulo era uma autoridade, certo? Então, imagine que aqueles irmãos começassem a falar mal de Paulo, inventando coisas sobre Paulo que não eram verdadeiras, e eles fizeram isso muitas vezes. Eles amavam Paulo? Não, eles podiam fazer o que quisesse para Paulo, mas eles não amavam. Podia dar um carro novo para Paulo, né? Eu sei que não tinha carro, viu, gente? Podia dar uma casa nova para Paulo, podia dar o melhor terno para Paulo, mas eles falavam mal nas costas de Paulo. Isso é amor? Não, isso não é amor. Eles podiam então, né, diante de Paulo, imagine que Paulo fosse casado, desejar a esposa de Paulo. Isso é amor? Também não, você está desejando a esposa do próximo. Então Paulo está constrangendo esses irmãos, mostrando que, olha, eu estou pedindo isso para vocês em nome do mandamento que Jesus nos deu de amar os nossos irmãos. E como nós vimos, amar os irmãos é condição sine qua non
para uma vida verdadeira em fé. Nós não podemos arrogar para nós verdadeira fé se nós não amamos os nossos irmãos, se nós não vivemos a palavra em relação aos nossos irmãos. Então Paulo pede em nome do amor, como se ele dissesse assim: lembre-se, você é um verdadeiro crente, você ama, então você vai atender o meu pedido, em nome do amor. E queridos irmãos, essa prática do amor cristão é notadamente cada vez mais rara na igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias tem muita fofoca, tem muita calúnia, difamação, tem muita inveja dos irmãos. A gente inveja, fulano está com um carro novo, fulano passou no vestibular. Tem muita coisa na igreja dos nossos dias, e que eu poderia ficar citando aqui pecados e pecados e pecados, que mostra que hoje nós temos amado muito pouco. E é interessante que cada vez mais a gente fala, nós amamos. Você vai lá ver nas plaquinhas das igrejas, né, nos seus propagandas lá de Facebook, aquela coisa toda, nós somos uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe amar. Como que a gente é uma igreja amorosa, acolhedora, que sabe amar, descumprindo a lei de Deus? Isso não é amor, isso nunca foi amor, e isso nunca vai ser amor. Então Paulo, veja, ele aqui está constrangendo aquele irmão, e todos nós, em nome do amor. E aí, para aumentar, né, o argumento dele, ele diz o quê? Eu sou velho e sou prisioneiro em Jesus Cristo. E por que Paulo colocou aqui velho? Ora, nós não estamos falando do amor. Ser velho, ser encanecido, significa ter autoridade no mundo bíblico. Ou seja, ter maturidade significa que você é superior ao outro. Não no sentido ontológico, gente, mas no sentido posicional da sociedade. Então, os velhos, por isso que os presbíteros eram chamados de idosos, de anciãos, eles têm autoridade natural. O vovozinho lá, né, encanecido, cabeça branca, ele é pai. Então, Paulo está falando em nome do amor, ele está se referindo aqui de maneira implícita ao 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, que envolve honrar, obedecer, amar quem? Aqueles que têm autoridade, aqueles que são mais velhos, aqueles que têm posição superior na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Então ele coloca um argumento aqui de, olha, em nome do amor, e eu sou velho, então obedeça. É isso que ele está dizendo. Além disso, ele se mostra como alguém que é prisioneiro de Jesus Cristo. E veja só, né, Filemon seria constrangido de ouvir uma coisa dessa, né? Por quê? Ele está pedindo algo para o seu irmão e amigo em Cristo, ele está numa situação péssima. E o irmão dele? Está bem. O irmão dele está lá na casinha dele, sendo servido pelos seus escravos, porque provavelmente era um homem de posses, estava livre, tinha sua família ao seu dispor. E Paulo diz: eu sou um prisioneiro. Que constrangimento, né? Ou seja, se eu que estou aqui preso, consigo amar, consigo obedecer, consigo olhar para os meus irmãos com ternura, com carinho e viver a lei de Deus para com eles, eu sou prisioneiro, me obedeça. Essa é a ideia de Paulo. E aí você pode se perguntar: pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu não estou preso, nós não temos escravos, o que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, essa é uma ótima maneira de nós líderes aprendermos a nos portar em relação à liderança, exercer a liderança em amor, dar ordens na igreja sem irracionalidade, mas com amor. Eu sei, meus irmãos, é difícil amar as pessoas, e é difícil pessoas que são revestidas de autoridade, são pecadoras, amarem e exercerem a autoridade com amor. Veja, se você é pai, você sabe o quão difícil é governar o seu filho pequeno dentro da sua casa, mas é isso que a Bíblia nos chama a fazer, a exercer sempre a nossa autoridade com amor, visando o bem do próximo,
visando com que a lei de Deus seja vista na vida dele, cumprida na vida dele. Então o exemplo de Paulo nos leva ao exemplo de Jesus, mostrando que, se Jesus é o exemplo máximo de alguém que exerceu a autoridade em amor, e nós somos chamados para imitar Jesus, nós precisamos de mais de Cristo na nossa vida, sermos mais parecidos com Ele, darmos ordens em amor, liderarmos em amor, nos valermos da bênção de Cristo na nossa vida, da transformação de Cristo na nossa vida, e amar nossos irmãos. A autoridade dentro de casa, na igreja, na sociedade, tem que visar o bem do próximo. É por isso que os nossos governantes hoje são tão maus governantes. Por quê? Porque eles não visam o bem do povo. Não visam o bem do povo. Meus irmãos, imagine que você tivesse um carro de 180 mil reais. Baita de um carro, né? Quanto que você ia pagar de IPVA? Próximo de 6 mil reais, só para você andar com seu carrinho. Mas as ruas que você anda, são ruas de que são investidos milhões e milhões de reais? Então esses governantes estão querendo o nosso bem? Eles nos amam? Não. Quanto que a gente paga de imposto no Brasil? Há um cálculo que no Brasil nós trabalhamos 6 meses por ano, ou seja, 6 meses de todos os seus soldos, seus dividendos, de tudo que você tem, é para pagar imposto. Você acha que o nosso país é condizente com isso? Então as autoridades têm governado em amor? Para não falar mal só de governante, vamos para as igrejas evangélicas. Quantos pastores estão andando de jatinho, vestindo ternos de 3, 4, 10 mil reais, relógio de 200 mil reais no pulso, no punho, né? E estão aí vivendo bem, e há irmãos dentro da igreja dessas pessoas passando dificuldade. Você acha que isso é amor? Não, isso não é amor, isso é mentira. Mas aqui Paulo nos dá um exemplo disso, ó. A nossa autoridade tem que ser em amor. Isso por causa de Jesus Cristo, do seu evangelho. E aí veja, meus irmãos, a autoridade dentro do lar também tem que ser exercida em amor. Há muitos pais que, em vez de disciplinar seus filhos, agridem seus filhos. Qual a diferença de disciplinar para agredir, pastor? Agredir é quando você bate no seu filho sem conversar, sem mostrar para ele o pecado, sem mostrar para ele a redenção em Jesus, sem mostrar para ele os mandamentos que ele quebrou e que ele deveria viver. Isso é agressão. Agora, disciplina é quando seu filho lá está fazendo as pintações dele, e você, em vez de estar irado, né, você chama, conversa, fala com autoridade, mostra o pecado, mostra a graça de Jesus, e aí sim aplica a vara na bundinha dele, para ele entender que pecado tem consequências. Isso é disciplina. Isso não é amor, bater no filho, agredir filho. Então veja que essa relação de autoridade muda todas as nossas vidas, transforma as nossas relações. E isso significa também, como nós vamos ver, quando você for um inferior, você também tem que olhar para o seu superior com amor, com longanimidade, com paciência, com perdão. Mas isso vai ficar mais para frente. Verso 10 a 12, transformação pelo Evangelho. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então Paulo agora pede em favor de Onésimo. Veja como que ele chama Onésimo: meu filho Onésimo. Curiosamente, os mestres judeus, eles tinham essa maneira de tratar os seus discípulos, chamando-os de filhos. Isso era um costume judaico. Mas aqui, isso vai muito além de um costume judaico.
Isso tem a ver com a relação de Paulo e Onésimo por causa do Evangelho. Como eu disse, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe, em relação ao 5º mandamento, não significa progenitor apenas da carne, significa alguém que tem autoridade por causa de dons, de talentos, de posição, de idade. Então Paulo, de fato, era pai de Onésimo pelo 5º mandamento, e ele era pai de Onésimo por tê-lo gerado em Cristo por meio do Evangelho. Então ele era pai no sentido pleno aqui da palavra. Ele tinha autoridade sobre aquele irmão, ele gerou aquele irmão através do Evangelho. Ele era velho, então ele era pai de verdade. Mas quando ele chama esse homem de filho, ele não faz isso de maneira mecânica, ele faz isso carregado de carinho, de interesse por ele. Ele é meu filho, meu filho. Veja o carinho e o interesse que Paulo tem por um homem desses, um escravo, fujão, prisioneiro. Você teria carinho, interesse, né, por um mendigo ali na rua? Difícil, não é? Mas veja como o Evangelho transformou essa relação de tal maneira que agora Paulo olha para esse homem e fala: meu filho. E essa relação dele, ele pode chamar de filho porque esse homem foi gerado pelo Evangelho. Através da pregação de Paulo, a pregação da palavra de Deus da boca de Paulo, Onésimo nasceu de novo, se tornou uma nova pessoa, recebeu o Espírito Santo na vida dele. Esse homem agora tem um novo coração em Jesus, ou seja, ele foi gerado de novo. Aconteceu com ele aquilo que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Aconteceu aquilo que Paulo disse em Tito 3,5: esse homem recebeu o lavar regenerador do Evangelho. Então esse homem não é mais uma velha criatura, ele é um filho de Deus, gerado pelo Evangelho, tirado das garras do inimigo, libertado da prisão do pecado. Antes, esse homem estava em algemas, não só físicas lá de Roma, mas algemas espirituais. Ele era prisioneiro do seu pecado, prisioneiro de Satanás. E é nessa circunstância que a história de Paulo, um prisioneiro de Jesus, homem fiel, piedoso, pregador, com um escravo, fujão, prisioneiro de Satanás, se cruza. Lá na cadeia, imagina isso? Parece até cena de novela, né? Você já imaginou uma coisa dessa? Paulo, um crente verdadeiro, apóstolo, que vai enviar uma carta para Colossos, para conversar com aqueles irmãos, igreja que está na casa de Filemon. E quem que para lá dentro da cadeia? Um homem ímpio, pecador, escravo, roubador, fujão, mas que é escravo de quem? Filemon. Parece coisa de cinema, né? História de filme aí que ganha Oscar. Mas é isso que está acontecendo aqui. Para quê? Para Deus salvar aquele homem. Veja então, meus irmãos, a providência de Deus em ação, a mão de Deus oculta governando essa história. E veja que alento que os eleitos de Deus têm em relação à sua salvação. Esse homem eleito de Deus saiu lá da sua liberdade, da tranquilidade, de poder servir aquele senhor que era crente com tranquilidade, para parar numa cadeia para ser salvo, mostrando que Deus vai salvar os seus eleitos. Jesus Cristo vai alcançar os seus por meio da pregação. Muitas vezes isso vai acontecer na cadeia, na igreja, vai acontecer de uma maneira inusitada, mas Jesus vai salvar os seus eleitos, e a sua providência vai concorrer de tal maneira que aqueles que são eleitos de Jesus vão ser alcançados pela pregação do Evangelho. Por isso que esse papinho, né, de que, não,
a gente não precisa ir pregar para o índio, porque o índio vai ser salvo por ignorância. Isso é antibíblico. Se existem eleitos em meio aos índios, o Senhor vai mandar os seus missionários lá para evangelizar e pregar o evangelho lá. A providência de Deus cuida da nossa salvação, e a providência de Deus cuidou da salvação desse escravo fujão, de tal maneira que ele foi parar do lado de Paulo para ser salvo por Jesus Cristo. Que belíssima graça de Jesus. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Paulo, chamando esse escravo de filho, mostra que o evangelho tem que gerar em nós, pelas pessoas, empatia, tem que gerar em nós carinho, tem que gerar em nós desejo de servir pessoas. Queridos irmãos, é muito comum hoje nós nos vermos como superiores e não queremos servir os irmãos. É muito comum nós sermos sectários na igreja, ainda que não criemos partido, é o partido do pastor, o partido dos presbíteros, o partido dos diáconos, mas sermos sectários de maneira que nós não tenhamos carinho e não queiramos servir as pessoas, cuidar delas. Ora, é imprescindível que aquele que é transformado pelo evangelho de Jesus Cristo queira servir e ter carinho pelos seus irmãos. Por isso que a ministração de visitas na igreja não é só do pastor e dos presbíteros. Nós deveríamos visitar uns aos outros, nós deveríamos ajudar uns aos outros. Não é só o pastor que tem que visitar os enfermos da igreja, os crentes têm obrigação de visitar os enfermos da igreja. Não é só uma obrigação do pastor ir lá no hospital e orar com o irmão, é obrigação de todo verdadeiro crente. E veja que mesmo que a pessoa seja difícil de ser amada, porque Paulo está diante de um homem que era preguiçoso, indolente, insubordinado, roubador, e que foi parar dentro de uma prisão. E veja então que coisa terrível, né? É o pecado humano, ao ponto de a gente não querer amar as pessoas, e quão terrível é o pecado humano na vida de uma pessoa. Por quê? Onésimo era um homem inutilizado pelo pecado, e é por isso que Paulo diz assim, antes ele foi inútil, atualmente porém é útil para mim e para você. Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, um trocadilho com o nome de Onésimo. Isso é interessante. O nome Onésimo significa útil, só que ele diz assim, o útil antes era inútil, e ele está mostrando aqui essa relação de Onésimo com a vida piedosa, a vida cristã, que antes era nula. Aquele homem preso em pecado era de fato um inútil, e na verdade todo ser humano sem Cristo, preso no pecado, é um inútil. Que isso, pastor? Está pegando pesado. Não sou eu que estou pegando pesado. Eu te convido aí a abrir a palavra de Deus em Romanos 3 e mostrar que quem diz isso é Deus. Verso 12, Romanos 3, 12. Olha só, como é que Deus chama um ser humano sem Jesus? Romanos 3, 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, a uma se fizeram inúteis. Então Paulo está dizendo que todo ser humano sem Jesus se fez um inútil. Por que ele se fez um inútil? Pelo motivo do que Deus nos criou. Para que Deus criou o ser humano? Para a glória dele. O ser humano deve existir, viver e fazer todas as coisas na sua vida visando a glória de Deus. Se ele não faz isso, ele pode inventar um carro voador, ele pode montar uma colônia em Marte, ele pode salvar a Terra de um eclipse total, que ele continua sendo um inútil, porque ele foi criado para adorar.
Para que servem aquelas cadeiras? A sentar. Se ela tiver meio manca, e em vez de você sentar, você colocar sobre ela o micro-ondas, ela é útil? Não, ela é inútil. Cadeira serve para assentar. Micro-ondas tem lá o devido lugar de colocar ele. Não é em cima de uma cadeira. É inútil. Então, esse homem era inútil. Por quê? Ele era vendido ao diabo. Ele vivia para os seus pecados. Ele não amava pessoas. Ele não vivia para a glória de Deus. Mas olha como o Evangelho traz o poder de Jesus na nossa vida. O Evangelho de Deus é sim o poder de Jesus para nos salvar. Porque o Evangelho pega pessoas que são inúteis, que não adoram, que não glorificam, que não vivem para Deus, e faz dessas pessoas, pessoas úteis, pessoas que vão adorar a Deus, que vão glorificar a Deus, que vão viver a palavra de Deus, pessoas em que a imagem e semelhança de Deus começa a ser restaurada na vida delas, e elas então passam a ser úteis como crentes, adorando, vivendo para o Senhor, e isso também muda a vida delas. Elas trabalham melhor, elas são cidadãs melhores, são filhos melhores, pais melhores, esposas melhores. Ou seja, o Evangelho, ele nos faz útil glorificando a Deus e nos faz vivendo a Deus, e ele transforma a vida como um todo. Nós deixamos a nossa inutilidade. E aí Paulo mostra, com esse trocadilho, cristão maravilhoso. Olha o que o Evangelho faz. Aquele homem tinha um nome de útil e era inútil, sem sentido, Agora não, ele tem um nome de útil e ele de fato é útil. E é essa pessoa que eu estou enviando para você. Verso 12, eu te envio de volta em pessoa, meu próprio coração. Paulo mostra o quê? Que quem vai voltar não é um escravo fujão, indolente, é um novo homem, Jesus. Meus irmãos, eu não sei sua vida antes de Jesus, mas sua vida antes de Jesus ficou para trás. Você é nova criatura. Todas as coisas foram feitas novas. É por isso que esses testemunhos cristãos são horríveis, Os caras chegam sobe no púlpito da igreja, eu era traficante, fala como se fosse orgulhoso disso, Ué, que vergonha. Paulo diz que só mencionar as coisas que a gente fazia no passado era vergonha. A vida para trás ficou para trás, meu amigo, é nova vida. Você é uma nova criatura. Se era um bebedor, não é mais. Se era um usador de drogas, um usuário, não é mais. Agora é nova pessoa. Então Paulo diz, eu estou enviando para você uma nova pessoa. Uma pessoa que até me ajuda aqui dentro da cadeia, que tem utilidade para o Evangelho, que tem utilidade para a minha vida. É essa pessoa que eu estou te enviando. Não é mais aquele que fugiu, roubou e saiu aí dando prejuízo para você. É outra pessoa. E veja que às vezes na igreja a gente tem dificuldade com isso. A gente tem preconceitos às vezes com as pessoas. Nossa, aquela irmã era prostituta. Era. Aquele sujeito era usuário de droga. Era. Aquele fulano era estelionatário. Era, irmão. Era, acabou, é nova pessoa em Jesus, tem que ser recebido, amado, abraçado, e tem que louvar pela vida dele ser transformado em Jesus, é outra pessoa, acabou, o velho homem foi crucificado. E veja então, que a igreja hoje tem dificuldade de receber essas pessoas, dificuldade que Tiago condena, de fazer acepção de pessoas. Tiago é muito claro, meus irmãos, a gente não deve fazer acepção de pessoas. Se chegou um pobre andrajoso na igreja, ele é um pobre andrajoso na igreja, mas ele é cristão, ele é um novo homem, é uma nova pessoa. E daí se ele é pobre
e não é bonito, e não é rico, e não tem dinheiro como os outros. Se chegar um rico, ele não tem que receber mais privilégio. Eu conheço uma igreja, só para ilustrar isso, né? Que uma vez, um homem muito, muito rico, meus irmãos, esse homem tem dinheiro que eu e você, acho que todos nós juntos aqui não teríamos, em toda a nossa vida, condição de juntar o tanto de dinheiro que esse homem tem. E eu não estou brincando, e nem estou exagerando. E ele quis ser membro dessa igreja, só que ele era maçom, e a igreja presbiteriana hoje proíbe que uma pessoa que é maçom praticante seja membro da igreja, tem que deixar a maçonaria. Bom, tem um homem muito, muito rico, de um dízimo muito, muito grande, e agora o que a gente faz? Não recebe. Só porque ele tem dinheiro a gente vai receber e quebrar a regra para receber ele? Não. O que aconteceu com aquele homem? Porque é uma nova pessoa em Jesus, na hora que ouviu a verdade e falou que tinha que deixar, abriu mão, grau 33, o grau mais alto da maçonaria, abriu mão. Isso é o que? Não fazer acepção de pessoas. É rico, tem um dízimo de mais de 50 mil, e daí? E daí? A regra é essa? Não vai entrar. E é esse tipo de coisa que o Evangelho faz em igrejas, em liderança, em pessoas. Ou seja, a gente não tem acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela pode me dar algo, se ela pode me tirar algo. Não importa, é um irmão em Jesus. Nós devemos perdoar, amar e de tal maneira nos afeiçoarmos às pessoas que possamos dizer: eu estou enviando para você, não é só uma nova pessoa, é o meu coração. É o meu coração. Você já imaginou isso? Paulo não era casado, viu, gente? Então, o coração de Paulo não era a esposa dele, porque não tinha. Meu coração é minha esposa, né? Tenho outros corações também, né? Parece que é polvo que tem muitos corações, né? A gente tem que ser assim, igual o povo, né? Ter mais de um coração na igreja. Então, Paulo diz: ó, eu estou enviando o meu coração. De tanto que ele amava, cuidava e tinha carinho por aquela pessoa. Veja se isso não é o Evangelho transformando relações humanas. Estou enviando o meu coração. Que carinho, né? Que união de alma. E o que isso tem a ver conosco, essa parte do sermão? Primeira parte: irmãos, confiem no Evangelho de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai salvar seus eleitos. Às vezes você tem um parente que hoje não é crente, às vezes você tem uma pessoa que você gosta muito e que não é seu parente, mas não é crente, e você fica assim: e aí, como é que isso funciona? Se aquela pessoa for um eleito de Jesus Cristo, meu amigo, há poder suficiente em Jesus para salvar qualquer pessoa. Meus irmãos, se Jesus quisesse salvar Stalin, ele teria salvado. Se ele quisesse salvar Hitler, ele teria salvado. Se ele quiser salvar o Lula, ele salva. Jesus pode salvar aquele que ele deseja salvar, aquele que é eleito dele. Então confie no poder do Evangelho de Deus para salvar, transformar pessoas. E diante disso, o que a gente faz? Evangelize pessoas, faça discípulos, fale da palavra de Deus para as pessoas, que elas são pecadoras, que elas precisam de Jesus. E essa ação salvífica de Deus na vida delas, no tempo de Deus, no jeito de Deus, se forem eleitos de Deus, isso vai ocorrer. E aí pessoas que são perdulárias, beberronas e entregues a diversos tipos de pecado, não serão mais assim. Segunda coisa aqui, por mais que Deus transforme pessoas e até lugares por causa do Evangelho,
Não é, meus irmãos, o interesse de Deus fazer uma sociedade perfeita até a volta de Jesus. Eu sei que há correntes cristãs que pensam assim, que o evangelho vai ser pregado de tal maneira que quando Jesus voltar vai ser uma sociedade perfeita. Não, Deus não tem esse propósito. Até o dia que Jesus voltar, nossa sociedade será imperfeita e nós seremos imperfeitos. Então não fique pensando nisso, mas não quer dizer que nós não devemos santificar nossas vidas nas áreas e viver melhor em cada área dela. Comece aonde? Na sua vida pessoal, sendo um melhor crente, lendo mais a palavra, orando mais, meditando mais nas coisas de Deus. Comece na sua família, tratando o seu esposo, sua esposa, seus filhos melhor. Comece lá. Depois expanda para a sua igreja, tratando os crentes melhor, amando os crentes. Leve isso para os seus vizinhos, para o seu trabalho. Ou seja, tenha transformações em cada área dessas vidas. E em cada área dessas vidas, procure fazer discípulos. E aí, papai e mamãe, seu trabalho principal é fazer discípulo dentro de casa. Às vezes a gente quer pregar para os outros na rua, mas os nossos filhos dentro de casa, a gente não lê a Bíblia com eles e não ora com eles, não faz culto doméstico com eles. Começa dentro de casa. O evangelho tem que ser pregado em primeiro lugar dentro das nossas casas. Hoje à noite a gente vai ver que o diabo desde pequeno começa a trabalhar nas nossas crianças, desde até a idade das nossas criancinhas ele está trabalhando. Então a gente tem que trabalhar desde cedo, dentro da nossa casa, fazendo discípulos. E isso em cada área das nossas vidas. E depois, ajude pessoas a crescerem na fé. Ajude pessoas a enfrentar seus problemas, a serem melhores crentes dentro da igreja. Continue ensinando a palavra para as pessoas. Continue compartilhando o evangelho dentro da igreja, para que os irmãos mais fracos se tornem irmãos fortes no evangelho. E por fim, o último ponto, verso 13 e 14, fazendo a bondade livremente, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo mostra agora que a atitude dele é uma atitude abnegada, ou seja, eu queria conservar esse homem junto comigo. Paulo precisa dos serviços dele lá dentro da cadeia. E tinha ali um irmão em Cristo agora que era um apoio, que era uma ajuda. Ele que estava preso, privado das suas companhias regulares, tinha agora um irmão em Cristo do lado dele. Então assim, aquele homem perto de Paulo era muito bom para ele. Ele ajudaria a carregar as cargas. Lembre que esse era um mandamento de Paulo para a igreja aos Gálatas, né? Carregai as cargas uns dos outros. E Paulo agora tem um irmão em Cristo, que é o coração dele, que está ajudando ele, e ele fala assim, não, eu não vou conservar comigo, eu vou mandar ele de volta. Mostrando a abnegação de Paulo, a maneira como que um homem transformado pelo evangelho age de maneira abnegada, abrindo mão dos seus direitos, das suas prerrogativas, muitas vezes, quando isso é próprio da situação. E mesmo podendo ficar com aquela pessoa, Paulo diz, não, eu vou mandar de volta para você. Ele é seu escravo. Ele é seu escravo. Então, vou mandar. Essa atitude abnegada, queridos irmãos, deveria ser uma marca cristã. A abnegação é algo que os verdadeiros crentes têm que ter. Abrir mão das coisas. Ser dado. Infelizmente, não é a tônica dos nossos dias. Hoje, nós somos tão mesquinhos e egocêntricos e egoístas, presos às nossas coisas, que hoje até ser dizimista na igreja está se tornando algo raro. Você sabia que
que a maioria das igrejas, menos de 50% das pessoas não são dizimistas? Das pessoas economicamente ativas? O que é isso? Apego ao dinheiro. A pessoa tem a prestação da casa, tem a prestação do carro, tem a prestação do videogame, tem a prestação do, sei lá, do que, da viagem, da CVC, tem um cartão de crédito elevado, gasta o seu dinheiro em todos os seus prazeres, em tudo que quer, mas é incapaz de sustentar o ministério cristão. É incapaz. Apegado. E para não dizer da falta de abnegação, às vezes dentro da casa, dentro da igreja, e em inúmeros lugares onde essas pessoas transitam e vivem. Ou seja, tudo para a gente, né? É como aquela síndrome de Luís XV, né? Para os amigos, tudo. Ou seja, tudo para nós. Meus irmãos, o Evangelho nos faz pessoas abnegadas, nos faz pessoas que abrem mão das suas coisas. Não foi isso que Jesus fez para nos salvar? Abriu mão de estar na glória, lá nos altos céus, para nos salvar? Abnegação. Não foi isso que os apóstolos fizeram? Abriram mão do conforto da vida deles, que eles podiam ficar lá em Jerusalém, sustentados pela igreja, mas largaram tudo e foram viajar pelo mundo romano para pregar o Evangelho? A abnegação. Então Paulo está dando uma grande lição para ele, Filemon, e para nós, de abnegação. E aí Paulo diz o que? Olha, eu podia manter, mas eu não vou fazer nada sem o seu consentimento. Para quê? Para a sua atitude ser livre. E aqui Paulo trata de uma coisa interessante, da liberdade cristã. De certa maneira, todos os homens são livres para agir. A teologia chama isso de livre agência. Nós agimos livremente de acordo com a nossa natureza. Então, um homem que é sem Cristo, ele é livre para agir, mas ele age de acordo com a sua natureza. Muitas vezes esse homem que é livre para agir e age de acordo com a sua natureza, como nós lemos lá em Romanos 2, 15, 16, pela lei de Deus implantada no seu coração, esse homem consegue fazer o bem civil. O que é o bem civil? Ele paga as suas contas, ele é um bom funcionário, ele é um bom motorista, enfim, ele é um bom cidadão, e ele faz isso de maneira livre. Ué, pastor, então essa pessoa é crente? Não. Por quê? Porque ele não faz isso para a glória de Deus, ele faz isso para o seu bem pessoal, ele não está visando a glória de Deus. Paulo lá em Romanos diz que tudo que não provém de fé é pecado. Agora o cristão é diferente. O cristão, por causa do Espírito Santo, que lhe deu uma nova natureza, lhe deu uma nova vontade, e inscreveu a lei no coração para praticar, esse homem é livre para atuar de acordo com a sua natureza nova que ele recebeu, e a bondade que ele faz não é coagida, não é por coerção, não é por constrangimento, ele faz isso livremente, de boa vontade, para a glória de Deus. E aí Paulo diz o que? Olha, eu não vou ordenar você fazer algo, para quê? Para que você exerça a sua liberdade cristã, de escolher fazer o bem, e fazer o bem para esse irmão em Cristo. Essa é a verdadeira liberdade cristã. A liberdade cristã é a liberdade para fazer o bem. A liberdade cristã é a liberdade para a gente viver a lei de Deus na nossa vida. E a liberdade cristã não deve ser penosa, coagida, a fórceps. Tem que ser de fato algo que brota de um coração regenerado, transformado e que visa a glória de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. E Paulo aqui então está mostrando a esse irmão: atue de acordo com a liberdade cristã, a liberdade que o Espírito Santo te deu para obedecer e fazer o que é bom. Então a gente vê uma grande diferença. Ímpios fazem obras boas, ou seja, obras de caridade, pagar seus impostos, pagar suas contas, ajudar às vezes os pobres, mas eles não fazem boas obras. As boas obras são feitas em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo e na liberdade cristã. É por isso que não existe salvação por obras, porque as obras boas dos ímpios não são aceitas diante de Deus, mas as boas obras cristãs, elas são aceitas diante de Deus, porque elas são feitas em Jesus, e elas são feitas depois da nossa salvação. Elas são marcas que acompanham a salvação. É diferente. Salvos para as boas obras. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados de antemão para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a graça nos salva, e agora, salvos por Deus, a gente vive a palavra de Deus livremente, marca de um verdadeiro salvo. Como viver essa última parte do sermão da nossa vida? Primeira coisa, peça a Deus para você ser abnegado, que você não seja um crente extremamente egoísta e apegado a si mesmo e às suas coisas. Meus irmãos, isso é tão crescente na igreja, que isso afeta até casamentos. Há pessoas que são casadas, que com marido e mulher, eles pensam assim: esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Não, gente, se nós somos crentes, o dinheiro do marido é da mulher e o dinheiro da mulher é do marido. Se o nosso corpo é um do outro, quanto mais o dinheiro. Mas há essa separação: esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Ora, que tipo de abnegação é essa? Nenhuma. E aí o marido compra as coisas que quer com seu dinheiro, a mulher compra as coisas que quer com seu dinheiro, e todo mundo acha isso bonito e cristão. Isso não tem nada de cristão. Nada. Tem cristianismo nenhum aí. Isso é o mundo que pensa assim. Por que o mundo dividiu as coisas? Porque a qualquer momento a gente pode separar. Tanto que hoje você vai casar, a gente não casa mais como comunhão total de bens, como era antigamente, né? Hoje é comunhão parcial de bens. Para você fazer a comunhão total de bens, tem que pedir para o juiz. Não é assim? Isso vem de onde? Do mundo. Queridos irmãos, nós precisamos de um cristianismo bíblico abnegado, ter a própria abnegação de Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que a gente quer em prol dos nossos irmãos, em prol dos nossos parentes. Seja abnegado. E além disso, honre a Deus pelo 5º mandamento. Meus irmãos, nós vivemos num país que a gente faz chacota com os nossos presidentes, com os nossos políticos. Eu sei, eu já fiz isso. Eu já manguei muita Dilma, cada pérola, mas eu não devia ter feito. Pecado. E como a gente fala mal do Lula, não é? Eu sei, ele é um homem vil, que quer o mal da igreja. Ele é um marxista cultural. No cerne do marxista cultural está acabar com a família e com a igreja. Pode pegar o manifesto comunista, pode pegar as ideias do marxismo cultural, que você vai ver isso. Acabar com a família e com a igreja. E por fim, privar o indivíduo dos seus direitos. Por que você acha que alguém que levanta e fala assim, isso está errado, eles vão lá e cancelam a pessoa no Twitter, no YouTube, no que seja?
mas a gente não tem o direito de blasfemar, de falar mal, de xingar essas pessoas. Nós devemos obediência enquanto eles não ferirem a palavra de Deus. Como a gente não honra autoridades? E quando a gente vai para as esferas da casa, da igreja, isso não é diferente. As pessoas não respeitam pastores mais. As pessoas não respeitam presbíteros e diáconos mais. Tanto que elas nem ouvem os nossos conselhos. Nem ouve. Pastor, estou com um problema assim, assim, assim. Faz isso. Não faz. Não respeita. E isso tem acontecido dentro de casa. A gente não respeita mais os pais. Os filhos hoje são desrespeitosos aos pais. Nós precisamos de honrar esse mandamento. E também em relação aos iguais. Nós precisamos de cuidar, ter carinho, amor por aqueles que estão na mesma posição que a gente. Por isso, enquanto a gente tiver a oportunidade, a gente deve fazer o quê? Fazer o bem para as pessoas. Cumprir esse mandamento na nossa vida. Como fazer isso, pastor? Olha, é preciso do Espírito Santo. Mesmo que a nossa liberdade cristã seja de acordo com a natureza que Deus nos deu, sem o poder do Espírito Santo a gente não vai fazer isso. Sem o fruto do Espírito Santo a gente não vai fazer isso, porque o fruto do Espírito Santo é amor. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo atuando na nossa vida. Então, querido irmão, esvazie-se de si mesmo e o Espírito Santo vai lhe encher e você vai ter amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, alegria, paz na sua vida, e você vai viver assim. Que Deus nos ajude a viver assim na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos. Vamos nos colocar de pé e orar, encerrando o culto nessa noite, nessa tarde.